Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus te ilumine, te dê sabedoria. O desprezo que muitas pessoas dão ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, é o motivo de muitas frustrações, de ministérios vazios, de ministérios fracassados, ministérios que às vezes demonstram uma aparência, mas por dentro uma fraqueza, não tem tanta constância, porque é cometido esse erro gravíssimo, que é desprezar a pessoa do Espírito Santo. Ela prioriza tudo, às vezes busca a prosperidade, coloca o coração naquilo, busca no relacionamento, busca tudo, coloca tudo como prioridade, mas o de mais importante, que é a comunhão do Espírito Santo, muitos não colocam, assim vive um ministério vazio. Um ministério de aparência. A palavra diz que havia um soldado, um general, coronel, chamado Naamã, que por fora ele mandava, ele desmandava, era homem de guerra, mas quando chegava à sua casa, quando tirava os escudos, estava ali a lepra na sua pele. Assim são muitos no ministério. Por fora, uma aparência, mas pelo desprezo, pela ausência que dá a pessoa do Espírito Santo, ela tem um ministério frustrado, tem um ministério, muitas pessoas pensam em parar, desistir. Como um exemplo também, talvez você que é esposo, você que é esposa, tem a sua esposa, tem o seu marido, está num relacionamento, mas toma decisão sem consultar a sua esposa, toma decisões sem consultar a sua esposa, o seu esposo. Então isso mostra que falta a comunhão entre um ou outro. Tem a pessoa, mora com a pessoa, mas não tem a intimidade, a comunhão, não tem o diálogo. Assim há muitas pessoas com Deus. Fala, eu tenho Deus, eu busco a Deus. Às vezes participa de campanhas, mas se sente ainda vazio. Por quê? Porque não tem a intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Até frequenta, até busca, mas por não ter essa intimidade com o Espírito Santo, se torna vazio, vazia, frustrado, frustrada. Aí se pergunta, por que eu sofro tanto? Por que estou buscando a Deus, mas por que eu sou tão vazio, sou tão vazia? Eu não consigo ser feliz. Por quê? Porque prioriza tudo, coloca tudo em primeiro, mas esquece de ter a comunhão verdadeira com o Espírito Santo. A palavra diz que em Números, no capítulo 11, Moisés, a Bíblia fala da intimidade que tinha Moisés com Deus. Era um Deus na terra. E havia um momento da sua vida que ele pediu a morte. Ele pediu quantas pessoas têm pedido a morte? Às vezes não por boca, mas na alma, no coração, tem pedido a morte. É um peso que está sobre mim, ele falando com Deus. Aquela multidão, aquele povo ia em cima de Moisés para questionar a Deus. Assim Moisés chegou diante de Deus e falou, me mata. Então Deus vira para Moisés e diz, reúne 70 anciões e vai até a tenda da congregação e fica ali os 70 anciões preparados, mais preparados. A Bíblia diz que ele fala assim para Moisés, eu tirarei do teu espírito e colocarei sobre os 70.
A palavra diz que o Espírito veio sobre aqueles 70 anciões, eles profetizaram. Eles profetizaram. E Deus diz: o peso que está sobre vós, colocarei sobre eles. Por quê? Porque a pessoa do Espírito Santo, ela te dá força para você aguentar as lutas do dia a dia, irmão. Ela te dá força para você vencer todas as batalhas que você for enfrentar. Por que Deus separou aqueles 70 e deu aquela carga para eles suportar? Porque se não tivesse a pessoa do Espírito Santo, eles não suportariam. Talvez eu estou falando com pessoas que tá carregando um peso, mas está carregando um peso sem a pessoa do Espírito Santo e está frustrada, está pensando em desistir, pensando em parar, até mesmo suicídio, até mesmo morte. Por quê? Porque tem desprezado, mas não. Faça como o próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim, lança sobre ele e priorize a pessoa tão importante que é o Espírito Santo. Jesus, fisicamente, irmãos, ele não está mais aqui, mas ele disse: eu vos enviarei. Então, Jesus Cristo está hoje na pessoa do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele vai habitar no teu coração, no meu coração, quando nós se arrependemos do pecado e colocarmos, priorizarmos ele em nossas vidas, amá-lo, ele, amar a sua palavra, ter uma vida de busca, ter uma vida de consagração. Aí o Espírito Santo vem sobre nós e nos dá força e nos renova para vencer e até mesmo para ser salvo, irmão. Que essa palavra possa falar no teu espírito, falar na sua alma, te despertar de uma certa forma. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.